Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Hoje baseamos a mensagem da Palavra de Deus em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Onde lemos: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. O deserto da Judeia aqui se refere a um lugar ermo, um lugar onde não foi, a presença humana não apareceu ainda. Mas não pensemos deserto como aquele lugar escaldante, inóspito, onde não havia água, nem nada assim, né? Porque pelo contexto percebemos que ele estava na beira do rio, né? Na beira do rio Jordão. Então se refere a um lugar ermo, sem presença humana, sem agricultura por perto, nem nada disso, né? O deserto da Judeia. E a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, em outras palavras, metanoiete no grego, que significa uma mudança de caminho, uma mudança de mente, né? Porque a palavra grega envolve esta ideia de uma mudança na mente, né? E isto aqui é além do nosso conceito de arrependimento, né? O nosso conceito de arrependimento é de tristeza pelas coisas que a gente fez, coisas ruins que a gente fez, né? Contrição por isso, e mudança, né? Mas o conceito grego é muito mais amplo. Isso envolve uma mudança de mente, uma mudança para ter atitudes melhores, né? E é o que nós encontramos em Romanos, por exemplo. Romanos capítulo 12, não é? Onde o apóstolo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação do entendimento. E é isso que nós, cristãos, estamos envolvidos, né? Uma renovação do entendimento. Um largar hábitos, um largar costumes que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? E não simplesmente como uma prática religiosa, e sim porque percebemos que isso não está correto, né? Porque há uma renovação no entendimento, né? E este é basicamente o conceito que a palavra metanoia nos traz, né? Quando o profeta João prega dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E este reino dos céus, né, tem uma controvérsia, né? Muitos acreditavam ou acreditam que o reino dos céus é um estado em que as pessoas vivem bem, tranquilas, então aí se manifesta o reino dos céus, né? É um reino utópico. Isso é o reino dos céus para muitas pessoas, né? Mas se nós formos para João capítulo 3, o que nós encontramos é o diálogo do Senhor Jesus com um príncipe dos fariseus chamado Nicodemos.
Onde Jesus disse, versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Isto é, nascer de novo? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus menciona esta questão de nascer de novo. O versículo 7, ele insiste com Nicodemos, dizendo, não te maravilhes de ter dito, necessário você nascer de novo. Nascer de novo. O reino de Deus, então, tem um requisito. Para alguém poder, primeiro, ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Para poder entrar nesse reino de Deus, tem que nascer de novo. Do contrário, esse reino permanece invisível, a pessoa não vê, e esse reino permanece impenetrável, inacessível. A pessoa não pode entrar, não pode aceder a ele. É necessário nascer de novo. E aí muitos, nessa tentativa de arrombar a porta do reino dos céus, saem com propostas que mais parecem receitas tiradas de um livro de culinária. Este livro aqui aparecem, assim como as leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o relacionamento com Deus. E aparecem, me parece aqui, 4 leis. 4 leis. Primeira lei, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segunda lei, o homem pecador está separado de Deus, por isso não pode reconhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Terceira lei, de Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador, e por meio dele você pode conhecer o amor e o plano de Deus para a sua vida. E a quarta lei, precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador por meio de um convite pessoal. Quer dizer, o pecador vai convidar o Senhor e Criador desse universo para que esse Senhor e Criador possa entrar na sua vida. E aqui fala de deixar entrar a Cristo no seu coração e por aí vai. Uma receita, literalmente. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Fazendo essas coisas, você tem um bolo preparado que se chama salvação. Mas se nós vermos no próprio Evangelho de João, a palavra de Deus, aí no capítulo 1, no versículo 11, 12 e 13. Veio para que eu era seu e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esse nascer de novo não acontece porque é uma vontade humana. Não acontece porque haja uma vontade da carne. Esse nascer de novo acontece quando e se Deus quer. Lá em Deuteronômio nós encontramos, nós já temos visto essa passagem onde o próprio Senhor Deus afirma que os filhos de Israel
haveriam de passar por uma circuncisão no coração. Quem poderia fazer essa circuncisão no coração? A circuncisão na carne, os homens tinham que fazê-la. Foi uma lei dada a Israel. Eles tinham que cumprir com essa ordem para poder serem considerados membros daquela nação. Do contrário, um incircunciso não era considerado como sendo um israelita. Mas, lá em Deuteronômio, o Senhor afirma que o próprio Deus faria uma circuncisão no coração. Essa circuncisão no coração não é algo que o homem algum possa fazer. Quantos pais gostaríamos, realmente gostaríamos, poder fazer algo para que o filho ou a filha viessem confessar ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor? Para nós termos a certeza de que eles vão estar no reino de Deus. Mas isso nós não podemos. Como é que aparecem então esses afirmando que se você fizer isto, fizer aquilo, 4 passos, em 4 passos você já nasceu de novo? Isso está completamente fora da palavra de Deus. Entrar no reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus, expressões que transmitem a mesma ideia, mas que depende unicamente da ação e da vontade de Deus. Assim como no catecismo, nós aprendemos isso. Por minha própria razão ou força, não posso. Não posso crer em Cristo nem entrar no reino de Deus. Eu não posso entrar. Nem crer. Mas é o Espírito Santo que me chama, me ilumina através da palavra de Deus. Não é através de um livro que contém aqui ou lá a palavra de Deus, mas é através da palavra de Deus que o Espírito Santo age no coração da pessoa. O versículo 4, aí em Mateus capítulo 3. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Este João não é outro senão um filho prometido a um casal de idosos, cuja mãe não podia ter filhos, era estéril, Isabel, e que certamente haviam feito orações, feito oferendas a Deus, na expectativa de receber um filho, e se passaram os anos, se passaram as décadas, até que um dia o seu pai, o sacerdote, ele recebe a visita do anjo. Esse velho sacerdote não acreditou. O anjo castiga por dizendo para ele que ele ficaria mudo, e ficou assim até que o seu filho nascesse. João não é simplesmente um homem, mais um. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que dentre os nascidos de mulher não existe ninguém, nem sequer o próprio Moisés, ninguém maior do que João Batista. E por que esse privilégio de ser alguém tão grande, tão importante para o reino de Deus? Porque ele foi o arauto. Ele foi o arauto do Rei dos Reis. E aqui no versículo 4 vemos como este homem tão importante na história humana, ele tem vestimentas grosseiras, toscas,
suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Enquanto lá em Jerusalém, os sacerdotes só vestiam linho finíssimo, né? E ouro. Mas era justamente essa casta de sacerdotes aos quais, no versículo 7, o próprio João Batista afirma que eram raça de víboras, né? E se ele era sacerdote, o que ele está fazendo no deserto e não lá no templo em Jerusalém? Porque quando o tempo se cumpriu para o Senhor Jesus Cristo aparecer, né? Israel estava numa situação de religiosidade, né, tão grande, mas completamente hipócrita. Eles já não mais adoravam os deuses, não mais faziam esses sacrifícios a deuses estranhos. Aparentemente estava tudo certo, aparentemente, né? Mas o coração desse povo estava longe do Senhor. Eles praticavam uma religião, mas era unicamente de maneira externa, de maneira hipócrita, né? Uma coisa mascarada só para ser visto externamente. E os sacerdotes eram os que faziam parte de todo deste sistema, né? Esse sistema teatral, né? Para não fazer parte desse sistema, João Batista foi pregar no deserto. Ele continuou cumprindo seu ministério, né? Ele era talvez o único sacerdote honesto nesse momento, mas ele não estava mais no templo de Jerusalém, estava no deserto. E a sua pregação era: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Endireitem os seus caminhos, consertem as suas estradas. Isto significa remover da vida, né? Remover da vida de cada um. Cada um tem que fazer isso. Remover da sua vida obstáculos que o impeçam de um melhor relacionamento com Deus. Né? Quais são os obstáculos na sua vida que estão impedindo que você se relacione melhor com Deus? O próprio Senhor disse: se tu percebes que a tua mão direita te faz pecar, arranca essa tua mão. Será que ele está dizendo literalmente cortar a mão? Não. Está se referindo se tu percebes na tua vida algo que tu prezas, que tu valorizas muito, mas isso que tu valorizas muito está te impedindo que tu tenhas um melhor relacionamento com Deus, corta isso. Corta isso. Isso nós podemos levar para outras áreas também. Um exemplo típico é da pessoa que está passando por problemas de saúde, vai se consultar com um médico. Se tiver sorte, se consulta com um bom médico, honesto, que vai lhe dizer a verdade. E essa pessoa, esse médico, vai questionar o seu tipo de vida, como está se alimentando, né? Coisas assim. E aí vai vir à tona o quê? Que esta pessoa talvez gosta de se alimentar de uma maneira equivocada, errada. E é justamente isso que gosta que está impedindo que ela tenha uma boa saúde. Então, se essa pessoa percebe que
é justamente aquilo que ela gosta demais, que está impedindo dela ter uma boa saúde, o que ela deve fazer? Tem que cortar isso, cortar da sua vida. Espiritualmente, João coloca da mesma maneira: endireitai as vossas veredas, vossos caminhos. O Senhor Jesus colocou muito mais forte, né? Se tu percebes que teu olho, né, te faz pecar, tira. Ora, será que está se referindo a algo concreto, literal, arrancar nosso olho? Certamente não. Mas está se referindo exatamente a isto, que é, se tu percebes que na tua vida há uma coisa que tu gostas muito, tu valorizas muito, mas tu percebes que isso impede que tu obedeças ao Senhor, corta da tua vida, arranca da tua vida, isso vai doer. Isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício. E por que haveria de ser assim? No versículo 10, João Batista afirma: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É por isso. Porque se espiritualmente você não está produzindo bons frutos, e não está produzindo bons frutos porque você não endireitou o seu caminho, você não endireitou a sua vereda, o machado está aí. É uma, vamos chamar assim, de ameaça. Aparente ameaça, porque na verdade é uma advertência. Advertência é diferente de ameaça. Ameaça é um aviso de que uma violência vai acontecer com você. Algo violento vai acontecer. E uma advertência envolve dois lados. Se você não obedecer, vai acontecer aquilo. Se você obedecer, vai ser tudo o contrário. Isso é uma advertência. E o que nós encontramos aqui em Mateus 3,10, porque o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, isso é uma advertência. Não é uma ameaça. Deus advertiu aqui através do seu profeta. Deus advertiu. As pessoas têm a graça de serem advertidas. Isto faz parte da graça. Deus está advertindo. É a mesma mensagem que nós ouvimos na pregação de Paulo em Atenas, Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Isso não é uma ameaça, é uma advertência. Arrependam-se, porque senão vocês vão ir a parar lá onde os seus caminhos estão levando vocês. É uma advertência, não é ameaça. Arrependam-se, arrependam-se. É a mensagem do reino dos céus. No versículo 11 de Mateus 3,
João Batista diz, e eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui há referências ao batismo que salva. Não pensemos nós que o batismo com água é o que salva. Os presídios ao redor do mundo, tem pessoas que foram batizadas com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sem fé, esse batismo se transforma em simplesmente água, tal como Lutero ensinava. Sem fé e sem arrependimento diário, o teu batismo se transformou em água. Um dia molharam a tua testa e deu. Só isso. Não tem nenhuma influência. Assim como qualquer israelita indiferente à vontade de Deus, a sua circuncisão se transformou em incircuncisão. Não tinha valor algum. Por quê? Porque o batismo que realmente salva é aquele feito pelo próprio Espírito Santo. É o Pentecoste. É por isso que o profeta João, o Batista, diz: ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Nós vemos lá no livro de Atos, que isso foi o que aconteceu. Apareceram línguas como que de fogo e pousaram na cabeça de cada um. E nesse instante houve uma transformação, tão grande, que eles começaram a falar em línguas, em idiomas que não conheciam, não haviam estudado. E nós sabemos, eu sei, por mais que a gente estude um idioma, não chega a dominá-lo igual que um nativo. Mas o que aconteceu lá no Pentecoste foi uma coisa miraculosa, foi o cumprimento de uma profecia. Mas é esse batismo com o Espírito Santo que salva. É esse batismo que o apóstolo Paulo menciona em Efésios, quando ele diz: nós temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Não existem fés, não existe plural de fé, não existe plural de Senhor. Ou é o Senhor Jesus, ou não é ninguém. Não existe. E um só batismo. Humanamente, as pessoas religiosas se degladiam com essa questão, se é batismo, é mergulhando, se não é mergulhando, se é de criança ou se é adulto, e coisas assim, quando a palavra de Deus nos mostra coisas bem diferentes. O profeta João Batista também afirma que aquele que haveria de vir após ele, depois dele, seria tão poderoso que ele não era digno de carregar as suas sandálias. Para nós, isso nos dá uma ideia, de alguém, não sou digno de carregar as suas sandálias. Mas na época, os senhores tinham escravos, e havia um dos escravos ao qual era permitido chegar perto e tocar as roupas do seu senhor, e um dos seus trabalhos era carregar as sandálias do seu senhor, do seu dono. Então, aqui nós compreendemos o que João Batista está afirmando: eu não sou digno de levar as suas alparcas, as suas sandálias. Ele está dizendo, se está colocando abaixo daquele nível de escravo. Tão grande era o reconhecimento da magnitude daquele que havia de vir depois dele.
E no versículo 12, e em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Esta questão do trigo, e queimará a palha, nós encontramos de novo em Mateus capítulo 13, versículos 24 em diante, 24 ao 43, quando o Senhor Jesus ensina a parábola do trigo e do joio. É uma das parábolas que foram explicadas. Quando o Senhor propôs essa parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aí ele menciona outras parábolas, mas, no versículo 36, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. O que quer dizer isso? As explicações que nós ouvimos frequentemente é que na igreja entram todo tipo de pessoas, E aí aplicam essas expressões populares dizendo: caras vemos, não corações. E nós temos que concordar, porque nós vemos as caras das pessoas, mas nenhum de nós pode ver o coração da pessoa. Portanto, conclusão: nós não podemos impedir que alguém entre na igreja, ou seja, membro da igreja, porque nós não sabemos quem é joio e trigo. Ponto final. Isso é a explicação, digamos assim, oficial nas igrejas. O joio e o trigo estão juntos e nós não sabemos quem é joio e nós não sabemos quem é trigo. E porque nós não sabemos isso, então, paciência, Está todo junto aí até o dia do juízo. O Senhor, naquele dia, vai separar. Mas será que isso é o que o Senhor Jesus explicou? Vejamos então. Versículo 37 em diante. E ele, o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então aqui não é um pregador que está semeando a boa semente, não é um pastor que está semeando, não. É o próprio Filho do Homem, é o próprio Senhor Jesus, que semeia a boa semente. O campo é o mundo. Versículo 38 de Mateus 13. O campo é o mundo. O Senhor Jesus não disse o campo é a igreja. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, e no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino não é a igreja, o reino é o mundo. Nesse mundo, Paulo ensina também, nesse mundo, nós vamos ter contato com todo tipo de pessoas. Na igreja,
Paulo também ensina: notai aquele que anda desordenadamente. Separem-se dele, afastem-se dele, coloquem ele para fora, porque é melhor que ele perceba que está fora, né? Para que, enquanto tenha vida, quem sabe o Espírito Santo possa operar na vida dessa pessoa. Quantos há que estão crentes, que são parte do reino de Deus? Desde líderes, desde pastores até simples membros. Né? São pessoas sinceras. Elas creem que fazem parte, mas não fazem parte. Isto nós vemos no livro de Mateus também, quando naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós fizemos isto, fizemos aquilo, né? Senhor, Mateus 7, 22, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? Não são estes os apóstolos. Estes são líderes espirituais, religiosos, de igrejas, onde se profetiza em nome de Jesus, se expulsa demônios em nome de Jesus e se fazem maravilhas em nome de Jesus. Mas o Senhor Jesus vai dizer para eles, Mateus 7, 23, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o fato de algum pastor por aí estar profetizando em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus e fazer até milagres em nome de Jesus, não é prova, absolutamente prova, de que pertence ao reino de Deus. Muito pelo contrário, é uma advertência aqui de que quem faz essas coisas pratica a iniquidade. Porque não foi para isso que o Senhor Jesus mandou os seus discípulos. Em outra ocasião também muitos dirão: Senhor, tu comeste, né? Tu pregaste nas nossas reuniões, nós comíamos e bebíamos na tua presença. E Jesus vai dizer: não conheci vocês. Não conhece quem sabe? Eu penso que aqui se refere a membros de igrejas, pessoas sinceras, né? Pessoas sinceras que estavam perto, ouviam as pregações, comiam e bebiam. Comiam e bebiam, será que se refere a participavam da ceia? Comiam e bebiam? Creio que sim. Mas apesar de terem participado de ceia, o Senhor Jesus lhes dirá: nunca vos conheci. Então, quem fará parte do reino dos céus? A resposta encontramos em Gálatas, capítulo 6, versículo 15 e 16. Gálatas 6, 15 e 16. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Qual é a regra? Ser uma nova criatura. E todos os que andem segundo esta regra, isto é, segundo o ser uma nova criatura, isto é o que o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos: é necessário nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Unicamente sobre aqueles, paz
e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Ser uma nova criatura é a regra estabelecida pelo próprio Deus na sua palavra. Do contrário, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus, permanece sem Deus e sem esperança no mundo. Continuando lá em Mateus 3. Então veio Jesus a Galileia, até com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Muitos não entendem nesta passagem e pensam que o Senhor Jesus veio para nos dar exemplo, para se fazer parte do grupo de pecadores. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Apareceu João no deserto pregando batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento, né? Para perdão de pecados. É isso que João Batista está pregando. E é por isso que nós vemos no versículo 14, aí em Mateus 3, mas João opunha-se ele dizendo: eu careço de ser batizado por ti e tu vens a mim? Né? Por que João, o Batista, não quis realizar esse ritual de batizar a Jesus? Porque o batismo que ele estava pregando era para as pessoas pecadoras que tinham que confessar os seus pecados para receber esse batismo. E João percebia: tu não tens necessidade absolutamente nenhuma de ser batizado, porque tu não tens pecado. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu não precisas ser batizado. E aí o Senhor Jesus disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. A que se referia e por que João Batista então o permite, né? Concorda em fazer isso, concorda em proceder a esse ritual? Porque se refere a uma lei do Antigo Testamento que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 29. Êxodo 29. Versículos 4 ao 7. Então fará chegar Arão e a seus filhos da porta da tenda da congregação e os lavará com água. Depois tomarás as vestes e as vestirás a Arão, da túnica e do manto de efode e do peitoral, e os cingirá com o cinto da obra de artífice de efode. E a mitra porá sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porá sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre sua cabeça, assim o ungirás. No versículo 4, então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Né? Isso aqui no original se refere a aspergirás com água. E tem outra passagem da lei onde diz que o sacerdote, para ordenar outro sacerdote, podia pegar cinza do altar, cinzas dos sacrifícios queimados, né? Podia pegar sangue, justamente desses animais sacrificados, ou podia pegar água. E unicamente quem podia fazer isso era um sacerdote. João Batista era sacerdote. Então, quando o Senhor Jesus diz: deixa, porque assim convém que cumpramos toda a justiça, ele está fazendo referência a esta lei que João Batista conhecia muito bem. E o elemento que ele tinha à mão nesse instante era a água do Jordão. O Senhor Jesus não mergulhou nessa água. João Batista não pegou ao Senhor Jesus e o mergulhou na água do Jordão. Né?
O Senhor Jesus foi aspergido com água pelo sacerdote. E para quê? Porque nesse instante, ele está sendo ordenado ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, do qual ele é o único sumo sacerdote. É o que a palavra de Deus nos ensina lá no livro de Hebreus. O Senhor Jesus foi escolhido, ungido pelo próprio Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque a lei judaica, a lei mosaica, a lei levítica passava, era abolida por causa da sua fraqueza e inutilidade, e se levantava um novo sacerdócio, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Falhar em entender isto vai levar a seríssimas consequências, né? Vai levar à apostasia que nós vemos nas igrejas. Não entendem o que aconteceu aqui. O Senhor Jesus veio nos dar exemplo. Assim como o Senhor Jesus tinha que se batizar, assim também. Não, o batismo de João Batista pertence à lei judaica. E o Senhor Jesus veio cumprir essa lei por completo. O batismo cristão nada tem a ver, em absoluto, com o batismo de João Batista. Nada. Né? Batismo cristão é um sacramento bem diferente, que poderia ser comparado à circuncisão, mas não ao batismo que João Batista pregava. Né? O que aconteceu aí foi a unção do Senhor Jesus ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo Jesus sido batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombas vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E esta passagem é a passagem que é mencionada lá em Hebreus. No dia, quando foi ele ordenado ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, no dia em que os céus se abriram e se ouviu uma voz dizendo: Tu és meu Filho amado. Nós temos esse grande sumo sacerdote. Portanto, a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus: aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça, porque temos uma porta completamente aberta ao Santo dos Santos. E isto unicamente foi feito pelo Senhor Jesus. Mas se isto é incompreendido, isto não é entendido, isto não é visto nem percebido por quem não nasceu de novo. Unicamente quem nasceu de novo pode ver, pode perceber, pode entrar no reino de Deus. Que Deus continue nos dando a sua graça para termos uma maior compreensão, cada vez maior, da sua vontade e da sua palavra. Amém.